Nossa cantora Lauriette, também Deus abençoe a vida dela. Muito bom estar aqui ouvindo a voz de Deus através dela. Atos capítulo de número 2, em nome de Jesus. A partir do verso de número 2 também. Atos capítulo 2, versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Que diz assim: e de repente veio um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E lhes apareceram línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Mais uma vez, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Glória a Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado, olha para ele, olha para ele, olha para ele, olha para o seu irmão. Olha no fundo do olho dele e fala assim: o mesmo Deus. Não, pode falar com fé e com força. Fala: o mesmo Deus que esteve em Atos 2 está aqui nessa noite. Repete: o mesmo Deus, até lhe dar glória. Fala: o mesmo Deus que esteve em Atos 2 está presente nessa noite hoje aqui. Você pode se assentar dando glória a Jesus. Escute aqui, meus irmãos. Eu preciso de toda a sua atenção nesse momento. O texto que nós lemos, ele é um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada. Eu creio que todos que estão aqui reunidos já ouviu falar desse fenômeno que aconteceu. A Bíblia diz que estavam algumas pessoas reunidas, pedindo e esperando o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nesse dia chamado Dia dos Pentecostes, ou Dia de Pentecostes, alguns fenômenos sobrenaturais acontecem, e que marca esse dia como uma referência do Espírito Santo. Nós lemos a Bíblia e é notório a gente ver que acontece dois fenômenos nesse dia. O primeiro fenômeno que acontece, a teologia nos chama de xenolalia. É quando um grupo de pessoas se reúnem para falar em línguas para elas mesmas. E sabemos que as línguas estranhas, ela é usada para a nossa própria edificação. E o segundo fenômeno que acontece, o seu nome se chama de glossolalia, que é quando o grupo de pessoas se reúnem para falar em outras línguas para as pessoas que estão ao seu redor. O primeiro fenômeno, ele é para a nossa particularidade. O segundo fenômeno é para atingir todo o ambiente que está à nossa volta. Mas nós vemos que a grande referência desse texto é que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Maravilha. Porém, a palavra ser cheio do Espírito Santo significa muito mais do que nós temos comportamentos explosivos na presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa muito mais do que nós vimos a um culto
escutarmos uma palavra e levantarmos a mão para dar glória. Ser cheio do Espírito Santo significa muito mais do que nós sermos envolvidos com os mistérios de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não significa algumas coisas, e é sobre essas coisas que eu quero pregar para você nessa noite. A primeira coisa que significa ser cheio do Espírito Santo é ser inspirado por Deus. Pregador, por que ser cheio do Espírito Santo significa ser inspirado por Deus? Porque tem coisas que você consegue fazer, tem coisas que o seu braço alcança a fazer, mas tem coisas que você precisa que Deus te inspire para você conseguir fazer. Exemplo, não é você que cura quando você coloca a mão sobre o enfermo e a enfermidade vai embora. Não é você que faz a presença de Deus descer quando você prega uma palavra ou canta um louvor. Não é você que liberta, não é você que transforma, mas sim é o Espírito Santo que te inspira para poder fazer obras maiores. Não é você que tem total poder de fazer o enfermo ser curado. É o Espírito Santo que te inspira todos os dias da sua vida. Sabemos que não existe nem super-homens e nem super-mulheres nessa noite, mas existem pessoas que saíram da sua casa inspirados pelo Espírito Santo para receber uma palavra. Nessa noite eu quero que você levante a sua mão no mais alto que você pode, porque eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez as pessoas olham para você, para a sua casa, para a sua família e diz: como ela pode? Como ele consegue? Como que ela consegue? A resposta é: não é eu que consigo, é o Espírito Santo que consegue me inspirar. Como é que ela vence o pecado todo dia? É o Espírito Santo que me inspira, e eu dou um não na cara do pecado. Talvez as pessoas dessa cidade estão olhando para essa multidão de jovens que estão aqui, estão dizendo: como eles conseguem trocar uma festa, trocar uma balada, trocar uma bebida, trocar prostituição para vir adorar a Deus. Eles não conseguem, porque a carne é fraca, mas é o Espírito Santo que inspira. É o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo que constrói. Você pode levantar a sua mão para poder adorar, porque se fosse por você, você não estaria aqui. Mas é o Espírito Santo que te capacita, é o Espírito Santo que te inspira, é o Espírito Santo que te compreende. Existe algo chamado a graça de Deus. A graça significa favor imerecido. Repete comigo: favor imerecido. Você não merecia estar aqui nessa noite. Você não merecia ter essa oportunidade de escutar essa palavra e os louvores que forem entoados para Deus. Mas a graça dele te alcançou aonde você estava. Eu não sei se você veio de sua casa, veio de outro estado, veio de outra cidade ou de outro país, mas eu sei que aonde você estava, a graça de Deus fez questão de te alcançar e dizer: eu vou dar uma oportunidade para ela e para ele escutar aquela palavra dizendo que só eu salvo, só eu curo, só eu liberto e levo para morar no céu. É engraçado porque quando se trata de inspiração, o Espírito Santo só te inspira, Deus só te inspira quando você precisa fazer algo e não tem capacidade para fazer. Escuta, a Bíblia conta a história que Deus olha para a terra e procura um homem justo. E Deus olha e vê Noé, o único homem justo de toda a face da terra. Deus olha para Noé e fala: Noé, saia de casa em casa, pregando arrependimento. O papel de Noé não era fazer arca.
papel de Noé era sair pregando arrependimento. Sair pregando arrependimento da parte de Deus. Não é sair, olha, eis que vem a ira de Deus, se arrepende. E ninguém dá ouvidos. A Bíblia diz que Deus pede para Noé fazer a arca, para poder colocar todos os animais. Escute. Para algum humano, algum homem, alguma mulher entrar na arca, ele tinha que ou ser justo, ou se arrepender dos seus pecados. Mas meu pastor, ninguém era justo, e ninguém fez questão de se arrepender dos seus pecados. Ninguém. Porém, a Bíblia nos conta que Noé, os animais e a sua casa entrou na arca. Escuta aqui que eu vou te dizer agora. A casa de Noé não era justa. A casa de Noé não se arrependeu. E por que mesmo ele não sendo justo e nem ele se arrependendo, eles entraram na arca? Eles não entraram na arca porque eles eram bons. Eles não entraram na arca porque eles eram perfeitos. Eles entraram na arca por causa de Noé. Escuta o que o céu te trouxe aqui para poder te dizer. Talvez a sua casa não merece. Talvez a sua família não merece. Talvez os seus filhos não merecem. Mas vai ser por causa de você que eu vou dar o livramento para sua casa. A mulher de Noé não merecia, seus filhos não mereciam, as mulheres de seus filhos não mereciam. Mas mesmo assim Deus fez questão de entrar na arca para poder mostrar que foi por causa de Noé. Foi por causa da oração de Noé. Foi por causa da entrega de Noé. Foi por causa da intimidade com Deus que Noé tinha, que ele e a sua casa recebeu o livramento e entrou na arca. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Vai ser por causa da sua oração. Vai ser por causa do seu joelho no chão. Vai ser por causa da sua intimidade com Deus que o diabo não vai envergonhar a sua casa, porque ela irá entrar na arca. O diabo até jurou que você iria passar vergonha, porque seu marido, seu filho, sua filha não teriam livramento. Mas Deus te trouxe aqui para poder te dizer: vai ser por causa de você que você e a sua casa vai entrar na arca. Noé não tinha capacidade, irmão. Repete comigo, Noé. Repete forte, Noé não tinha capacidade para nada, irmão. Não tinha nada. Tinha capacidade de construir a arca? Não. Tinha capacidade de chamar os animais? Não. Mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Sabe o que o nosso mundo que está fora não entende? É que quando eu e você somos inspirados pelo Espírito Santo, aquilo que passava a ser impossível passa a ser possível para as nossas mãos. Então, ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que significa é ser inspirado. A segunda coisa que significa ser cheio é ser preenchido. Quando eu e você precisamos ser preenchidos, é porque existe algum lugar vazio em mim e você. Eu aprendi que tem coisas, meus irmãos, que só Deus pode preencher. Tem lugar, tem espaço, tem buraco no nosso ser, que festas não preenchem, baladas não preenchem, amigos não preenchem. Apenas o Espírito Santo tem esse poder de preencher. É por isso que quem vai para o mundo, se afasta da presença de Deus, quando volta, ele volta quebrado, quebrantado, chorando. Por quê? Porque sabe. Porque ele tentou preencher o espaço que o seu coração tinha com tudo que o mundo oferecia, mas não conseguiu. Porque só o Espírito Santo de Deus pode preencher os lugares que estão vazios. E quando eu me lembro de lugar que está vazio, eu me lembro que quando Judas vem de Jesus,
e comete suicídio, a Bíblia diz que fica uma vaga, um espaço nos 12 discípulos. Porque Jesus tinha 70 discípulos, mas ele pediu para 12 andar com ele. Quando Judas se vende, agora apenas 11 andam com ele. E eu creio que a primeira coisa que o diabo faz, irmão, comigo e com você, é te iludir. E eu creio que quando Judas vende Jesus, eu creio que a primeira coisa que o diabo colocou na mente dele era o seguinte: sem você, o ministério de Jesus não anda, porque você é tesoureiro. Sem você, a obra de Jesus vai parar, porque você tinha confiança. Então a primeira coisa que o diabo faz com Judas é iludi-lo. Mas sabe o que eu entendo? É que a obra, irmão, ela não pode parar. Não importa se está sobrando ou se está faltando, a obra que Deus começou, ela não pode parar. Quando tem um espaço vazio, eu creio que Judas olha e diz: a obra para, o ministério de Jesus para, porque eu não estou mais. Aí a Bíblia diz que Deus levanta Matias para preencher o lugar de Judas. Sabe o que eu entendo? É que na vida ninguém é insubstituível. Se você não quer fazer, Deus levanta alguém no seu lugar que queira, mas a obra não pode parar. A obra não parou quando Jesus morreu, porque ele reuniu seus discípulos e disse: eu vou, mas vocês irão fazer obras maiores do que eu fiz, porque a obra não pode parar. Levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Enquanto o diabo levanta 2 para te atrapalhar, Deus levanta 4 para poder te ajudar. Enquanto o inferno levanta 4 para te matar, o céu levanta 10 para te defender. Mas a obra não vai parar. A obra não vai parar. A obra não vai parar. Tem gente, irmão, que tem 30, 40, 50 anos de ministério. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a obra não pode parar. Olha para o seu irmão, cutuca ele e fala: a obra não pode parar. A enfermidade não para a obra, a macumbaria não para a obra, a morte não para a obra, o levante não para a obra, a guerra não para a obra. Nada pode parar a obra de Deus. Eu entendo que quem começou a boa obra é fiel para terminar, irmão. Quando a obra é do homem, a obra para. Porque quando a obra é do homem, meu pastor, o próprio homem tem total poder para parar. Mas quando é a obra de Deus, ninguém pode parar. E talvez a obra, eu não estou dizendo apenas em um ministério. Talvez a obra que Deus colocou na sua mão é uma empresa, é um cargo, é uma função. E tem pessoas que não entendem. Porque tanta coisa que você já passou, mas você não caiu até hoje. É porque você foi preenchido por Deus. Irmão, tem pessoas que entendem. O pregador prega, o cantor canta. Ele fala: hoje eu fui cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa sai do culto, você pergunta para ela: o que o pregador pregou? Não sei. Não foi cheio. Só foi inchado. Porque quem é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que Deus faz é marcar aquele dia. Eu não vim aqui, irmão, para te encher, irmão. O Espírito Santo que me trouxe de São Paulo não veio aqui para poder te encher, para te inchar. Ele veio aqui foi para poder marcar esse dia na sua vida, irmão.
Eu creio de tantos congressos que já aconteceram e que Deus te fez presente. Eu creio que esse vai ser o congresso que Deus vai marcar a sua história, vai marcar a sua vida. Porque hoje Ele olha para você e fala: hoje eu vou te preencher. E quando eu te preencho, não tem ninguém que consegue te esvaziar. Quando eu te preencho, não tem ninguém que consegue te desamparar. Porque a Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do filho, mas Deus não se esquece dos seus. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da sua casa. Onde Ele te trouxe aqui foi para te lembrar que Ele vai te encher. Irmão, e quem é cheio do Espírito Santo é separado. Escuta o que eu vou te dizer agora. A Bíblia conta a história de um homem mais rico que a Bíblia já contou a história, mais próxima. O nome dele era Salomão. A Bíblia diz, quando Salomão cresce, quando ele se torna um grande rei, todos eles ficam maravilhados com a história de Salomão, com a sabedoria de Salomão. A Bíblia diz que outros reis e rainhas saíram das suas províncias para ver se era verdade as coisas que eram faladas sobre Salomão. Exemplo, a rainha de Sabá. Escuta aqui. Porém, Salomão era sábio, era rico, era próspero. Mas como eu te disse, quem é cheio do Espírito Santo é separado, irmão. E Salomão foi um homem separado por Deus. Salomão cresce numa casa que o seu pai peca e que a espada de Deus não iria se apartar da casa de seu pai. Salomão cresce numa casa, pastor, que os seus irmãos queriam tomar o lugar do seu pai no reinado. Salomão cresce numa casa que seu irmão queria a sua irmã. Salomão cresce numa casa totalmente destruída. E quando as pessoas soube que Salomão estava para nascer, eu creio que as pessoas olhavam para ele e diziam: lá vem mais um destruído, mais um perturbado. Mas eu te disse que quem é cheio do Espírito Santo é separado por Deus. E quem é separado por Deus, a casa pode ser destruída, mas ele vai crescer um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele cresce na casa perturbada, destruída, mas ele cresce um homem sábio, cresce um homem próspero, porque Deus separou Salomão desde o ventre da sua mãe. Sabe o que eu vim aqui para poder te dizer? É que talvez o ambiente que você cresceu seja destruído, seja perturbado, seja acabado, mas se Deus te trouxe aqui hoje, é porque você é separado. E se você é separado por Deus, Ele vai fazer você crescer de uma forma diferente. Levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Levanta a sua mão se você tem fé. Levanta, se tem fé, levanta. Se você tem fé e crê em palavra liberada, eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez você cresceu numa periferia e as pessoas olham para você e falam: é de duas uma, ou é caixão ou é cadeia. Mas Deus me trouxe aqui foi para poder te dizer: eu te separei. Eu escolhi caminhos diferentes para você trilhar. Quando eu escolho, está escolhido. Quando eu separo, está separado. E nessa noite, Ele te trouxe aqui, foi para te separar. Te separar. Te separar. Te separar. Você não vai ser igual seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia. Você vai ser diferente, porque quem é cheio é separado por Deus. O grande mal das pessoas é nos comparar com outras pessoas.
Eu tenho certeza que alguém que está aqui hoje, nem que seja uma pessoa, escutou na sua infância que ela seria igual ao pai, igual a mãe, igual ao tio. Com certeza em referências negativas. Mas como Isaías disse, eu te separei, eu te lavei, eu te remi e eu te escolhi para fazer a diferença. Talvez seu pai, sua mãe, sua casa eram infelizes, mas você não vai ser infeliz. Eu estou pregando aqui para jovens, homens, mulheres, que escutaram isso e que às vezes até escutam. E isso dói. Mas Deus trouxe aqui hoje para poder te dizer: você será alguém diferente, porque eu fiz questão de te separar. Quando eu escolho, está escolhido para poder ser honrado. Se eu fiz o povo crescer no Egito, se eu fiz José crescer no Egito, se eu fiz Moisés crescer no Egito, eu vou fazer você crescer no meio da sua parentela, mas crescer diferente. Ambientes não podem influenciar no seu crescimento, porque quem decide o quanto e até onde você vai crescer é Deus. E se Ele decidiu, o céu é o limite para você, irmão, você vai crescer. Eu vou repetir porque alguém não entendeu. Quem decide até onde você cresce é Deus. E Ele já decidiu que você vai crescer. Você vai crescer de uma forma diferente. Você vai crescer de uma proporção diferente. Você vai crescer para as pessoas terem você como referências, porque Deus te chamou e te escolheu. Escuta. Então quem é cheio é separado, como Salomão foi. Quem é cheio é convencido, como Saulo foi. A Bíblia diz que Saulo estava no cavalo, ele cai do cavalo. A Bíblia diz que Deus olha e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele vai se encontrar numa morte de um jovem, Estevão. A Bíblia diz que além do Espírito Santo convencer ele foi convencido através de um olhar. A Bíblia diz que quando Estevão está sendo morto, arrancam as suas vestes e jogam aos pés de Saulo. Saulo olha para Estevão, Estevão olha para Saulo, e Saulo vê Estevão feliz, porque ele estava morrendo, mas ele estava vendo os céus abertos. Escuta, através de um olhar, Saulo foi convencido. E a Bíblia diz em Atos 16, que foi através de um olhar, que Paulo também convenceu. Uma menina que tinha espírito de adivinhação. A Bíblia diz que através do olhar de Paulo, o Espírito de Deus que habitava em Paulo, passou a habitar naquela menina. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, que você não vai precisar de muita coisa. Vai ser através do seu olhar que a sua casa terá que reconhecer que o seu Deus é maior. Porque tem pessoas que a guerra dele não é lá fora. A guerra dele é na casa dele. É contra o marido, contra a mulher. Não contra eles mesmos, mas contra as potestades que habitam. Mas como eu disse, através de um olhar, aquela menina entendeu e recebeu o Espírito de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Você vai reparar que vai ter pessoas que vai evitar de andar com você. Sabe por quê?
Porque elas vão começar a entender que o Espírito de Deus que habita em você é maior do que o Espírito que habita nelas. E eu vou profetizar, aonde você pisar a planta dos seus pés, o Espírito Santo vai pisar primeiro. As potestades malignas que habitam no ambiente serão obrigadas a se retirarem porque você chegou. E quando você chegar, a luz vai chegar com você. Quando você pisar na sua casa, a luz vai pisar com você. Quando seu marido pensar, quando o Espírito que habita nele pensar em manifestar, o Espírito que habita em você vai cortar todo o arco, quebrar toda a lança, queimar os carros no fogo e mostrar que só existe um Deus e que fora dele não há outro. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja ficasse de pé, meu pastor. Amém? Fique de pé, por favor. Escuta aqui que eu vou te falar agora. O último sintoma de você ser cheio do Espírito Santo é você ser enviado para fazer obras. Para o ID. E o ID, talvez, o ID, meu amigo, talvez não é viajar. Porque quando as pessoas falam do ID, pregar, a primeira coisa que as pessoas pensam é que o ID é só fazer a malinha e entrar no avião. Mas talvez o ID que Deus tem para você é na sua casa, é no seu bairro, é na sua cidade. E a última coisa que significa ser cheio do Espírito Santo é ser enviado para fazer as obras. Mas as obras que você precisa começar a fazer é as obras na nossa própria casa. A obra mais importante que um servo e uma serva de Deus pode fazer é ganhar almas para o reino de Deus. Não tem mais. É a mais importante. O pregador, o ID dele não é apenas pregar. Porque pregar, até mesmo a palavra que eu preguei, você pode pregar. Pregar é apenas uma estratégia que Deus usa ele para poder ganhar almas. Mas o nosso papel é ganhar vidas para o reino de Jesus. Quando Jesus morre, Pedro desperta o seu ministério. E quando ele morre, Pedro chora feito uma criança. Alguém chega nele e fala: por que choras? Ele diz: é porque eu era apenas um pescador de peixes. Aí esse homem foi lá no mar da Galileia, me convenceu a ser pescadores de almas. Então nosso papel, irmão, é ser pescadores de almas. E eu não saí lá de São Paulo para pregar uma palavra aqui. A palavra você pode pregar. Eu vim lá, foi para poder ganhar almas e resgatar almas do pecado e do inferno. E o seu papel como igreja é ganhar essas mesmas almas junto comigo. É por isso que eu quero pedir que a igreja, quem for crente, quem for cristão, quem for servo, quem é de oração, eu peço que você fique em intercessão nessa hora. Só você que é crente. Pregador que quer intercessão, você vai levantar sua mãozinha e você vai começar a falar com Deus. Não por você, mas pelo ambiente e por pessoas que estão aqui. Pregador, mas por que intercessão?
Porque agora é a hora que o culto trava, a voz falha. Dá problema no som, nada contra o sonoplasta aí. Mas é a hora que tudo acontece. Porque agora é a hora que Cristo vai começar a trabalhar. É a hora que o Espírito Santo vai começar a convencer de todo o pecado. Levante a sua mão. Igreja, fique em intercessão, por favor. De verdade. Eu quero perguntar: se tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca aceitou Jesus, escutou essa palavra e quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se houver alguém aqui nessa noite, eu peço que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque eu vou orar por você. Pregador, eu sou crente, mas eu conheço alguém que não é, então vai lá dar um abraço nele. Já tem uma alma que você pode glorificar Jesus. Pregador, eu sou crente, mas meu amigo não é. Fulano, não, vai lá dar um abraço nele. Deixa Deus te usar. Cadê a segunda pessoa? Que você vai ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. E vai deixar tudo aquilo que o diabo aposta contra você. Tudo aquilo que o diabo te oprime. E hoje você vai ser livre. Sabe o que eu aprendi? Meu pastor, ser crente não é vir para a igreja. Vir para a igreja qualquer um pode vir. Ser crente é abrir a porta do seu coração para Jesus entrar e fazer morada. A segunda pessoa já está aqui. Você pode glorificar Jesus, irmão. Irmão, aplauda com mais força. Aplauda com mais força. É uma alma, irmão. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Eu não vou desistir. Tem tantas pessoas hoje aqui, irmão. Nós temos que dar um prejuízo para o inferno hoje. Olha aqui a terceira pessoa também, ó. Mais uma aqui também. Você pode glorificar Jesus. Tem mais duas vindo aqui, ó. Você pode glorificar Jesus, porque Ele é bom, irmão. Cadê a próxima? Isso é tão gratificante. Mais uma está vindo aqui. Você pode glorificar Jesus. Cadê você? Cadê você? Você vai abrir a porta do seu coração para Jesus entrar e fazer morada, irmão. Ele só te ama. Ele só quer o teu bem. A partir de hoje, Jesus vai fazer morada na sua vida. Mas você precisa confessar isso a Ele. Cadê a próxima pessoa? Pregador, eu sei que tem alguém aqui que está afastado. Então vai lá dar um abraço nele, irmão. Cadê a próxima pessoa?
não vou deixar você ir embora sem Jesus. Você não veio aqui para passear. Algo tem que mudar na sua vida hoje. Alguma coisa, mais uma? Mais uma pessoa está vindo aqui. Cadê a próxima pessoa? A próxima pessoa aqui, ó. Você pode aplaudir mais forte? Cadê a próxima pessoa? Tá vindo aqui? Ó, tem mais uma aqui, ó. Esse vem chorando aos plantos. Só Jesus faz isso, irmão. Só Jesus. Cadê a próxima pessoa? Você precisa de Jesus. Jesus, Ele quer te levar para morar no céu, irmão. Ah, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Você tem que vir aqui e confessar perante os homens. Cadê você? Nós temos que dar prejuízo para o inferno, irmão, hoje, não é possível. Meu coração fica tão alegre vendo isso.